escolher seu curso da faculdade, de acordo com os seus talentos, de acordo com alguns princípios da sua própria vida, o que você gosta de fazer, aquilo que você vai fazer para glorificar a Deus e o bem para a sociedade. Então, esses princípios te balizam na sua tomada de decisão profissional e assim por diante. O problema é que, junto com esta fase, começa a aflorar o orgulho, a arrogância. E a arrogância e o orgulho Deus abomina. E nós acabamos nos afastando de Deus, nos desconectando de Deus, quando nós nos tornamos, em nome da autonomia, em nome desta nova fase, pessoas completamente orgulhosas e surdas para ouvir as pessoas que realmente se importam conosco e nos amam. E isto é danoso para a sua vida espiritual, danoso para a sua vida relacional e para a sua vida profissional e ela como um todo. Então, junto com a sua independência, saiba equilibrar humildade. Aprenda que a humildade vai fazer com que você possa ouvir conselheiros, porque na multidão de conselheiros há sabedoria. Reconheça que muitas das experiências você ainda não teve, outros já tiveram várias delas, já quebraram a cara, por assim dizer. Eu lembro de certa vez, fazendo um aconselhamento com um jovem, e a gente estava conversando sobre isso, né? Sobre quebrar a cara, sobre se decepcionar. Aí o argumento juvenil foi o seguinte, veja se isso tem cara de orgulho, que eu vou dizer. Ele disse assim: se vocês quebraram a cara tantas vezes, eu também quero. A gente não sabe se solta, se segura, né? A gente não sabe. Vá, meu filho, vá, quebre a sua cara. Mas o nosso amor não deixa a gente fazer isso, né? E aí a gente vai e diz, não é bem assim, olha, tem a sabedoria. Eu não quebrei a cara porque eu quis. Assim você vai argumentar a teologia do quebrar a cara, né, com ele. Pois é, isso é orgulho. Isso é um orgulho que cega e que vai trazer muitos danos. É fato que nós, pais, não temos como super proteger. Não temos como proteger de tudo. Então, mas nós podemos evitar muitas coisas danosas, principalmente no que concerne a relacionamentos amorosos. Então, eu não vou nem desenvolver esse aspecto na Bíblia, porque demandaria bastante tempo. Mostrar para vocês que na cultura bíblica os pais, eles interferiam diretamente nas pessoas em que seus filhos casariam. Tinham um peso enorme nas Escrituras, e isto tudo instruído pelo próprio Deus. Então os pais, eles inclusive faziam indicações e assim por diante. Logicamente que no decorrer da história, no decorrer da cultura, isso acabou sendo danoso, porque às vezes os pais queriam que a pessoa casasse com alguém que ela também não queria. E isso é complexo, né? Acaba gerando uma queda de braço delicada, porque no final das contas quem vai estar casado é você também, não sou eu. Então é preciso ter um meio termo, um equilíbrio dentro de tudo isso aqui. Mas eu quero estabelecer esse primeiro princípio para que você possa pensar seu relacionamento. Você precisa ter ouvidos para ouvir pessoas maduras espiritualmente, para ouvir pessoas que já passaram pela trajetória que você está passando e conseguem fazer uma leitura de mundo bem mais precisa. Consegue ver as coisas com lentes que você ainda não consegue ver. Você não consegue ver não é porque você é medíocre intelectualmente, não é porque você é incapacitado. Você não consegue ver porque as experiências nos dão lentes. As experiências fazem com que a gente consiga perceber e enxergar de uma maneira diferente as coisas. É por isso que nas Escrituras o ancião é tão valorizado. Você pode ler o Antigo Testamento e perceber quantas vezes se fala das cãs, se fala dos cabelos brancos para o povo de Israel. Por quê? Por conta da experiência.
do tempo de vida com Deus, da caminhada com o Senhor. E isso faz com que eles sejam dignos, sim, de ser ouvidos e de ser escutados. Então, antes de você entrar em um relacionamento, você precisa buscar esses conselhos. Se seus pais são completamente contrários àquele relacionamento, líderes da igreja, sério, seus professores de departamento, líder dos jovens, pastores, são contrários àquele relacionamento, o bom senso te diz, no mínimo, tenha muito cuidado onde você está colocando seus pés. É o mínimo que está sendo dito aqui. Por que que tantas pessoas sérias são contrárias a este relacionamento? Será que ninguém consegue ver o príncipe por trás do sapo que só você vê? O que está acontecendo? O que ocorre? Tem alguma coisa que talvez você não consiga perceber naquela pessoa e que todos estão percebendo, mas o seu coração enganoso, ele acaba obscurecendo a sua mente. Por isso que é importante ouvir estas pessoas. Eu quero citar um caso de uma pessoa que não ouviu bons conselhos na Bíblia. Tinha tudo para ouvir bons conselhos. Tinha bons conselheiros, mas não quis ouvir esses conselhos. Abra sua Bíblia em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 12. Após a morte de Salomão, nós temos o reino sendo dividido entre seus filhos, Jeroboão e Roboão. Veja aí o capítulo 12, a história de Roboão e as consequências na vida de Roboão. Roboão foi a Siquém, porque todo Israel se havia reunido ali para o fazer rei. Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde havia fugido da presença do rei Salomão, ouviu isso e voltou do Egito. Mandaram chamá-lo, e ele veio com toda a congregação de Israel a Roboão para lhe dizer: o seu pai nos impôs um pesado jugo, alivie a dura servidão de seu pai, e o pesado jugo que ele nos impôs, e nós o serviremos. Roboão respondeu: vão embora e voltem daqui a 3 dias. E o povo se foi. O rei Roboão foi pedir conselho aos anciãos que haviam estado na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles disseram: se hoje o Senhor se tornar servo deste povo e o servir, e, em resposta, falar boas palavras, eles se farão seus servos para sempre. Mas Roboão desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e foi pedir conselhos aos jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Ele perguntou: o que vocês me aconselham? O que devo responder a este povo que me pediu para aliviar o jugo que o meu pai lhes impôs? E os jovens que haviam crescido com ele responderam: diga o seguinte a este povo que se queixa do pesado jugo que o seu pai lhe impôs e que pede para que ele seja aliviado. Diga-lhe o seguinte: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Assim que, se o meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. No 3º dia, Jeroboão e todo o povo foram falar com Roboão, como o rei lhe havia ordenado, dizendo que voltasse em 3 dias. O rei deu uma resposta dura ao povo, porque havia desprezado o conselho dos anciãos, preferiu seguir o conselho dos jovens
dizendo: meu pai lhes impôs pesado jugo, mas eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, e eu vou castigá-los com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta reviravolta vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito a Jeroboão. E o texto continua. O que nós encontramos nesse texto? Além da soberania de Deus, diretamente guiando os reis, guiando ali a própria descendência de Davi e Salomão, como nós percebemos, nós temos aqui um caso bem interessante que pode trazer para nós ensinamentos. Nós temos os anciãos que foram consultados e foram simplesmente desprezados. É dito que se ele tivesse uma palavra branda, se ele tratasse o povo de uma outra maneira, de uma outra forma, o reino seria unificado de uma vez por todas. Mas o texto nos diz que ele ouviu quem? Os jovens que tinham crescido junto com ele. E este é um ponto importante aqui. Às vezes eu estou em busca de ter um relacionamento. Esse relacionamento eu já sei que líderes maduros, meus pais não vão aceitar. Se eu pedir o conselho deles, o que é que eu vou ouvir? Eu já sei. Aí eu procuro quem? A multidão de conselheiros. Que conselheiros? A minha tropa, né? Então aí eu vou buscar nos meus amigos, nos meus colegas da mesma idade. O que tu acha dele? O que tu pensa? E eu começo a buscar no meio da minha mesma idade, em pessoas que só conseguem enxergar como eu enxergo, um conselho de sabedoria. E aí, como o caso de Roboão, nós acabamos dividindo o reino com consequências terríveis. Por quê? Porque nós não estamos buscando realmente conselhos. Nós estamos buscando comparsas de crime. Nós estamos buscando simplesmente pessoas que confirmem aquilo que eu penso. Esse é um grande problema em aconselhamento bíblico. Porque quando eu vou para aconselhamento bíblico, eu não espero um revés. Eu não espero que quem está me aconselhando vá contra os meus desejos e contra as minhas vontades. Isso é um problema até nas nossas orações. Em que sentido? Vou começar a orar com alguém, né? A gente tem essa prática, né? Assim, me interessei por fulano, namorar. Aí você passa um tempo orando com um cicrano ou com um fulano. Só que a decisão já está tomada. Esse negócio de vou orar às vezes é quase blasfemo. Porque você está orando, mas você já sabe o que você vai fazer. Só que como você é crente, por desencargo de consciência, se alguém perguntar, você diz, não, passei um tempo orando para saber qual era a vontade de Deus. Está querendo saber a vontade de Deus? Tô. Busque conselheiros sábios. Busque os anciãos. Busque aqui os seus pais. Busque pessoas que realmente se importam e te amam. E que sejam piedosas. Aí sim você está buscando o conselho de Deus, a vontade de Deus. Não é que você não pode orar. Você pode orar. Mas você já percebeu que você não recebe uma voz audível, este é meu filho amado em quem me compraz. Você não escuta isso de Deus. Então, você muitas vezes apenas escuta o que o teu coração já está berrando. Teu coração, os teus amores falam tão alto que você não consegue nem sequer ter discernimento para pensar se aquela pessoa é de Deus ou não. E se Deus disser não tem como Deus dizer não para essa pessoa. Eu vou orar. Será que Deus pode dizer não? Rapaz, para Deus dizer não, ele tem que me matar a pessoa, fechar todas as portas, transferir a pessoa de cidade. Pronto, aí é não. Aí Deus diz não. Pronto, é assim que a gente faz. Deus, fecha a porta ou abre a porta. Como assim fecha a porta ou abre a porta? Aí a gente vai nesse nível aqui. Pois é. Se você realmente se importa em saber a vontade de Deus, se você realmente está querendo está conectado com Deus, você precisa parar um pouco e
começar a se importar com o que os crentes piedosos acham. Certamente na sua igreja existem crentes maduros, piedosos, crentes que já têm 30, 40 anos de crente vivendo no Senhor e que já viram muitas coisas acontecerem, já viram muitas pessoas se desviarem, já viram muitos jovens deixarem os caminhos do Senhor. Essas pessoas podem nos ajudar. Meus irmãos, a igreja é uma riqueza maravilhosa, porque ao mesmo tempo que a Bíblia diz, jovens, vós sois fortes, e acaba fazendo com que a igreja consiga fazer programações e realizar eventos que só os adultos não realizariam, que já estão bem cansados mesmo, e aí precisa dessa força jovial para fazer a coisa acontecer. Por outro lado, os jovens precisam de um contrapeso colocado por esses líderes e essas pessoas mais maduras. Precisa de um determinado freio, de um determinado limite para que a gente tenha um equilíbrio. Então sempre lembre disso. Eu quero entrar em um relacionamento. Quem você está buscando como conselho, como conselheiro para aquele relacionamento? Você realmente está querendo ouvir a voz de Deus? Você realmente está querendo saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Comece a pensar sobre isso. Segundo aspecto que eu quero falar para vocês é: só tenha como pretendente alguém que mostre compromisso com Deus através de sua igreja local. Só tenha como pretendente alguém que evidencie compromisso com Deus através de sua igreja local. Por que eu estou falando através de sua igreja local? Porque muita gente que você conhecer vai dizer que tem compromisso com Deus e ama ao Senhor. Você vai conhecer muita gente aí que diz, não, olha, eu sou o melhor crente do universo. Então, quem vai dizer isso? A igreja dele. Quem vai dizer se ele realmente é um crente compromissado? O povo que convive com ele semana após semana, já há anos. É este povo que está gabaritado para falar um pouquinho da vida espiritual desta pessoa para nós. Ele precisa, ou ela, ser membro de uma igreja local. Conselho, não namore alguém que não é membro de uma igreja local. Não namore. Pastor, mas ele se converteu agora. Lembra que a virtude da juventude ligada ao namoro é passe? As coisas vão acontecer no seu devido tempo. Se ele acabou de se converter, não é hora de namorar. Se ela acabou de se converter, Deus converteu para mim. Deus converteu para ele, viu? Então, você precisa ter um pouco de paciência nesse processo. Você vai pegar uma pessoa ainda muito imatura. Você vai pegar uma pessoa ainda com uma grande bagagem do mundo. Essa pessoa precisa ser discipulada, ser trabalhada. Ela precisa que alguém mais velho da igreja corrija vários conceitos teológicos, várias maneiras de pensar, ver. Então não adianta você querer dar um passo precipitado por causa do seu coração, por causa da sua carência. Isso vai te trazer grandes prejuízos. Então, busque saber, esta pessoa é membro de uma igreja local? Eu sei que existem várias igrejas destas churches da vida que nem tem membresia. Pois é, complexo. Simplesmente vai lá, pronto, dois, 3 domingos, já é membro, já faz parte da comunidade, já toca, já canta, já tá tudo. Eu estou falando de ser membro de uma igreja bíblica, séria. Estou falando disso. De uma igreja que evidencia compromisso com Deus. Já tiveram pessoas que chegaram lá na igreja e com 2, 3 idas ao culto, já queriam trabalhar na igreja dentro do departamento infantil. E eu conversei com essas pessoas dizendo, não funciona assim nesta igreja. E a pessoa disse, e essa igreja é diferente de todas as demais? Veio com uma faca nos dentes, né? Aí quem dá uma facada está disposto a levar uma também. Eu nem sei se você é pedófilo. Eu vou colocar as minhas crianças na tua mão, não sei nem quem você é.
Quem vai ser responsável sou eu, como pastor aqui. Eu não vou colocar os filhos dos irmãos e os meus filhos na mão de quem eu não sei nem quem é. Aqui na igreja, para servir no departamento, eu tenho que conhecer. Tenho que saber quem é. Tem que ter vida com Deus. Não funciona desse jeito, não. Não foi mais lá para a igreja, não sei porquê, né? Pois é, mas perceba que esse costume dessas igrejas acaba fazendo com que todo mundo seja um crente sério. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. Então você precisa, de fato, buscar alguém que faça parte de uma igreja séria. Alguém que já tenha participado do batismo, já tenha passado por este rito de iniciação. Isto é importante para a pessoa. Ela precisa se firmar nas suas bases doutrinárias. Este é um primeiro aspecto. Então, cuidado para você não dar um passo antecipado nesse processo. O mais importante para a vida daquela pessoa que você vai se relacionar não é você, é Jesus. Amém? Amém. É o mais importante. Então, você não é o Jesus dela, nem dele. Então ele precisa passar pelo processo, precisa ser batizado, precisa fazer parte de uma igreja local séria, experimentar uma comunidade genuína, verdadeira em Cristo, para que então possa ser bênção na sua vida. Precisa ser alguém que está servindo na igreja de Cristo. Se não serve a Deus, não serve para você. Se não tem compromisso com Deus, não terá compromisso com você. Se não tem fidelidade nem a Deus, não será fiel a você. Então precisa ser alguém que exerce seus dons na igreja. Deus nos salva e nos capacita com dons para que sejamos bênçãos para a igreja local e para o reino. Nesse sentido, essa pessoa precisa descobrir e entender seu dom. Precisa entender de que maneira eu sou útil na igreja. Pode ter certeza que o dom dela não é namorar com você, não. Não existe esse dom na lista dos dons, não. Pode procurar lá. Ela vai ter algum dom para a edificação da igreja, para o crescimento do reino. E ela precisa começar a ter o prazer e a alegria de servir a Deus. Eu não sei quantos de vocês que estão aqui, eu espero que todos tenham o prazer e a alegria de servir a Deus. Saibam o quanto é prazeroso na alma poder ser útil nas mãos de Deus para a edificação do seu povo. Fazendo a obra é cansativo, é sacrificial, mas é um prazer que a gente nem consegue descrever. O prazer de ser útil para o nosso Deus, que não precisa de nós, mas acaba nos usando como um instrumento na obra e no reino dele. Acredito que em outros momentos aí de retiros vocês vão trabalhar justamente em matemática nessa linha, né, do compromisso que vocês precisam ter também com a igreja local e assim por diante. Então não vou desenvolver bastante isso. Procure conversar com o pastor desta pessoa, se ela faz parte de uma outra igreja. Principalmente, porque aí você não tem como acompanhar a vida dela diária. Então, procure, se não pessoalmente, então busque o telefone desse pastor e faça uma ligação para esse pastor. E eu indico para os jovens da nossa igreja fazer mais ou menos a seguinte pergunta: pastor, o senhor indicaria esse jovem para namorar com a sua filha? Bota a faca no pescoço. Porque senão, tem pastor que é escorregadio, rapaz. Quer se livrar. Vai para outro, vai lá. Pois é, você tem que fazer a pergunta certa. Você tem que saber fazer a pergunta. Pastor, é a moça que o senhor quer para o seu filho, aí, o seu herdeiro? É essa daqui? O senhor abençoa? É isso mesmo? Porque isso obriga a ele repensar as suas próprias afeições. Obriga ele a se comprometer na sua resposta. E isso é importante. Porque quando a gente só dá respostas vazias, a gente é muito evasivo. Mas quando mexe diretamente com a gente, aí a gente começa então a ter que responder em outro nível. Então eu diria para vocês, é aqui. Busque realmente a sinceridade. Diga para o pastor, pastor, eu preciso saber a sua resposta
ela vai ser muito importante para a minha decisão. Agora, isso tem que ser verdade. Porque você simplesmente vai falar com o pastor e o pastor diz, rapaz, esta pessoa não está apta e habilitada para um namoro de jeito nenhum. Então precisa de um tempo, precisa de maturidade, eu estou tentando ajudá-la. Ainda tem muito mundanismo e carnalidade na vida dela. Aí você escuta igual eu escutei o pastor Ricardo, né, naquele dia, né? Olha, não se levante e fique aqui. Aí eu disse, né? Se levantar vai para o inferno. Pronto. A gente escuta assim, a gente tem ouvidos que filtram e escutam só aquilo que a gente quer. Então você não está levando a sério. Se o pastor acabou de dizer que aquela pessoa não é uma pessoa ainda habilitada e preparada, você precisaria dar 2 passos atrás, mas grande, meu amigo, nesse negócio. Grande. E dizer para a própria pessoa. Perguntar, pastor, se eu for conversar com ele, eu posso dizer isso para ele? Posso dizer que eu conversei com o senhor e que o senhor está me dizendo que entende que ele não está apto ainda para namorar. Posso dizer? Não, pastor é corajoso. Não pode. Pode dizer. Manda ele vir falar comigo, né? Que ele converse. Eu estou doido para conversar com ele mesmo. Né? Manda ele nos procurar. Então, é importante isso aqui. Dê ouvido. Se você está buscando, preste atenção no que está sendo dito. A gente lê um texto hoje, sem combinar, em Hebreus capítulo 13. E no versículo 17, olha o que é que diz. Vai lá para Hebreus. Só para o último versículo, versículo 17. Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Então, saiba que você presta contas por sua própria alma. Diante de Deus, quando você chegar diante do Senhor, você vai prestar contas pelos seus atos, por aquilo que você fez ou deixou de fazer. O marido, olha o peso e a responsabilidade no casamento. O marido presta contas pela alma dele, mas ele também presta contas pela sua esposa. A sua esposa está debaixo de sua autoridade. E como ele foi colocado naquela posição de cabeça de autoridade, Deus um dia vai prestar contas com ele pelo seu casamento, pelo seu relacionamento, pela vida da sua esposa. Isso é pesado. Quando eu penso sobre esta posição de ser cabeça, de ser líder do lar, e eu entendo o peso da responsabilidade da prestação de contas com Deus, eu não vejo isso como o privilégio que o movimento feminista diz. Mas a gente olha para isso e vê isso como um fardo enorme, que se não fosse o Espírito Santo de Deus e a nossa esposa orando por nós todos os dias, a gente nem suportaria. É muito pesado. É muito pesado você ver sua esposa definhando espiritualmente e saber que um dia Deus vai prestar contas com você, marido. Por isso que você, homem, precisa se preparar espiritualmente. Porque você vai cuidar da sua esposa, inclusive espiritualmente. Vai ser o sacerdote da sua casa, do seu lar. Além de pensar sobre isso, além de ver esse peso, essa responsabilidade que nós estamos notando aqui, eu quero caminhar para um terceiro aspecto importante. Busque alguém que esteja disposto a fazer sacrifícios. Busque alguém que esteja disposto a fazer sacrifícios. Abra sua Bíblia comigo em Efésios. Capítulo 5. Aqui nós temos o texto clássico que fala a respeito dos papéis no casamento. O papel da mulher,
o papel do homem. E olha o que é dito no versículo 25. Efésios 5, versículo 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Se entregou pela igreja. Lembra que no livro de Efésios ele vai falar que o casamento, homem e mulher, é um grande mistério do relacionamento entre Cristo e a igreja. E aqui nós temos esse aspecto de buscar alguém que está disposto a se sacrificar, a pagar um preço para o meu crescimento. Não é uma pessoa que está namorando comigo para se fazer feliz, mas é uma pessoa que está namorando comigo para me fazer feliz, para fazer você realizado e estar mais próximo de Deus. E para isso, essa pessoa tem que estar disposta a pagar um grande preço, a fazer sacrifício. Ontem nós falamos sobre isso. Nós estivemos falando um pouquinho sobre as carícias, sobre alguns carinhos que vão além daquilo que seria responsável em um namoro bíblico. Então, existe sim carinhos em um namoro bíblico, isso não está proibido, mas aqueles carinhos, como eu mencionei ontem, que leva você à excitação, que leva você ao prelúdio do sexo, isso é proibido. Isso não é permitido, quer seja beijo, quer seja com as mãos e coisas do tipo. E a gente tem que ter cuidado com este aspecto aqui. Se você não tem alguém que está disposto a fazer sacrifícios pela sua pureza, não está disposto a fazer sacrifícios para que você cresça espiritualmente, essa pessoa não é digna de ser seu namorado ou namorada. Não está com você porque realmente quer ver o seu crescimento. Está com você simplesmente porque ela quer saciar sua carência, resolver seu problema afetivo ou coisas do tipo. Com o relacionamento de Cristo com a igreja, que no namoro é o propósito final, o casamento, apontando para Cristo e a igreja, esse relacionamento de perceber esse sacrifício, esse desejo, porque vai ser sacrificial. Ninguém me diga que um homem e uma mulher, dois jovens, se conter sexualmente não é sacrificial. Ninguém me diga isso não, porque para mim não é verdade não. Ou então você tem algum problema, alguma disfunção. Vai ser sacrificial. Vai ser difícil. Ter um namoro espiritual é difícil. Não é fácil. É uma luta enorme para que você inclua leituras bíblicas, quando na realidade não é ler a Bíblia que a gente quer. Para que você possa incluir devocionais, tempo de oração, devoção, quando a nossa carne está palpitando por outras coisas. Isso vai envolver vida de sacrifício. Mas é exatamente isto que acontece quando a gente casa. Casamento é uma vida de sacrifício. Por que os casamentos hoje não dão certo? Por que todo mundo está se casando e rapidamente se separa? Porque não entende o princípio do sacrifício. Só entende o princípio do bem-estar. E nenhum casamento será sólido se não houver sacrifício de ambas as partes. Se você não abrir mão em alguns momentos, em prol do outro, em prol da imaturidade do outro, do crescimento do outro. Então, este princípio é importantíssimo. Agora, só faz sacrifício quem é maduro. Se você começar a namorar com uma criança, você já percebeu que as palavras das crianças é meu, eu. Não tem sacrifício. A criança pega um brinquedo e diz é meu, e para você tirar da mão dela, aí ou você tem que subornar com outra coisa, né? Ou você vai ter que tomar e o choro é grande. Por quê? Porque é meu. A criança não sabe fazer sacrifício em prol do outro. Por isso que criança não namora. Porque a criança não está preparada ainda.
não está preparada para abrir mão de algumas coisas. Ela ainda tem uma mentalidade muito autocentralizada, muito em si mesmada. E o namoro já vai exigir de você que você pense no outro e pague um alto preço para que o outro esteja conectado e íntimo com Deus. Um quarto e último aspecto que eu quero trabalhar, que é consequência desse, no próprio texto de Efésios, capítulo 5, olha a continuidade, veja o versículo 26. Jesus Cristo se sacrificou pela igreja, se entregou por ela, com qual propósito? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Isso aqui é uma meta, é um propósito de todo relacionamento. Alguém passa a se relacionar com você. E aquela pessoa não se suja mais. Você não é uma lama que aquela pessoa vai se revolver e vai sair ainda mais podre. Pelo contrário, você é um solvente santificador. Alguém se relaciona com você e sai mais santo, sai melhor. Você começa a namorar com alguém e você tem que ter na sua mente que você vai entregar essa pessoa diante de Deus mais pura, mais santa, mais perfeita e não pior do que você recebeu. E não destruída espiritualmente, psicologicamente, fisicamente e assim por diante. Nós não namoramos para fazer o mal para a pessoa. Nós namoramos para que essa pessoa seja mais santa. Para aperfeiçoar o caráter desta pessoa. Para que essa pessoa se pareça mais com Cristo. Se conecte mais com Cristo. O teu namoro, como tem sido? Você que está namorando aqui. Você namorado. Tem pensado nisso? Em entregar a tua namorada como uma mulher alvejada, mais branca, mais pura para Cristo? É isso? Esta é uma meta espiritual do namoro e que vai ser desenvolvida grandemente no casamento. Casamento não é simplesmente você prover a casa, você abastecer a despensa. É você abastecer a alma. É você fazer com que esta mulher que está ao seu lado seja uma mulher mais crente, não menos crente. Então, nesse sentido, vem aquilo que eu cheguei a mencionar e tocar ontem. Você começa a se relacionar com essa pessoa e essa pessoa deixa a igreja, essa pessoa para de orar, essa pessoa para de ler a Bíblia. Você é o cão. Você está afastando a pessoa de Deus. Qual é a sua função na vida da pessoa? Tem sido terrível. Como é que você acha que os pais dessa moça ou desse rapaz vai olhar para você? Como alguém benéfico, que está fazendo bem? Como é que você acha que aquela igreja, que aqueles líderes, como é que você acha que Cristo vai olhar para você? Como alguém que está fazendo bem? Então, a gente precisa se preocupar com isso. Se eu estou namorando com uma pessoa, começando ou pretendendo namorar com essa pessoa, e essa pessoa já é uma pessoa que faz devocional todos os dias, eu preciso fortalecer esse hábito. Esse hábito tem que continuar. Eu tenho que, inclusive, ser exemplo para que essa pessoa se motive nesse alvo e nesse hábito espiritual. Se aquela pessoa já exerce uma determinada função na igreja, eu preciso, juntamente com ela, somar forças para que ela possa também se aperfeiçoar e ser melhor. Então, lembre-se disso. O propósito de um relacionamento não é meramente físico. Isto é o que o mundo pensa. Enquanto a gente está aqui no retiro, o carnaval está rolando aí fora. A festa da carne está acontecendo.
As pessoas estão simplesmente se pegando sexualmente, se beijando. E daqui a pouco vai cada uma para sua casa e acabou. Não tem compromisso de sacrifício, de purificação, zero. Simplesmente carne. Meio que instintivo e animalesco. Não é isso que nós queremos para nós. O que nós queremos para nós é algo que agrade a Deus e que gere bem-estar espiritual, santificador. Então lembre-se disso, você está começando um namoro agora, ou está pretendendo começar um namoro agora. Se coloque como um instrumento de santidade na vida da pessoa. Não de tentação, mas de santidade. Ajude essa pessoa no seu desenvolvimento. Você, mulher, você, moça, ajude este rapaz a ser um homem que agrada a Deus. A ser um homem de oração, um homem de compromisso. Um homem que vai aprender muito com você a respeito do papel do próprio Jesus e assim por diante. Então, enquanto o homem se sacrifica pela sua esposa, a esposa vai crescendo e se tornando cada vez mais santa. Este é um propósito do nosso relacionamento. Se nós realmente estamos querendo ser íntimos e compromissados com Deus. Lembre, o nosso compromisso nunca é só com o outro, é com Deus. A nossa conexão nunca é só com o outro, é primeiramente com Deus. Este é o grande ponto, este é o grande alvo. Esta pessoa que é uma espécie de mediação apenas. É um instrumento de Deus para me lapidar, me fazer crescer e me tornar uma pessoa, um crente melhor. É isso. Se não é isso que está acontecendo, se você começa a namorar e o propósito é o que acontece, os efeitos são justamente o contrário, tem algo de muito errado nesse relacionamento. Comece a orar para você acabar esse namoro. Estou namorando, pastor. E a carnalidade rola solta. A gente não gosta de admitir, mas às vezes é o que está acontecendo. Comece a orar. Você está desconectado com Deus. Não tem nada de intimidade com o Senhor aí, não. Esse namoro não está te fazendo bem. Você precisa repensar muitas coisas. Eu já estou apegado afetivamente, já tenho um laço forte. Não existe nenhum laço forte que Jesus não possa quebrar. O único laço que não quebra é a eternidade com Cristo. Pronto. Todos os demais, se faz mal, precisa quebrar. Não pode continuar. Não é fácil? Eu sei. É sacrificial? Eu sei. Mas até quando você vai manter um relacionamento tóxico, destrutivo e carnal? Até quando? Até quando vai continuar se mundanizando? Até quando? Você está perdendo tempo da sua vida. Tempo que você poderia estar investindo em uma outra pessoa santa. Em uma outra pessoa séria e compromissada. E tempo precioso e valioso de intimidade com o Senhor. Tempo que não voltará mais na sua vida. Repense. Pense. Pastor, eu realmente, o nosso namoro não tem sido um namoro tão bom. Pode ser bom. O primeiro passo não é acabar. O primeiro passo é arrependimento e confissão de pecado. Se arrependa. Confesse. Se você é um homem nesse relacionamento e você está levando e tentando sua esposa, a sua namorada para a área sexual, pare agora. Isso não é o que Cristo faz com a igreja. Pare agora. Não seja instrumento de Satanás na vida dela. A purifique, a santifique. Pare agora. Se for preciso, sente com a sua namorada. Peça perdão pelo que tem acontecido, pelo que tem feito. Você, namorada, peça perdão. E tome a decisão de pureza, de santidade. Porque isso vai conectar vocês com Deus. Relacionamentos que nos desconectam com Deus precisam ser desconectados. Amém? Amém. Vamos orar.